número legal sobre a profissão de Deus, iniciamos os trabalhos da 30ª sessão extraordinária. Senhores vereadores, utilize os terminais para registrar a presença. Questão de ordem, senhor presidente. É só para anunciar aqui uma coisa maravilhosa que eu vi aqui do ex-presidente Martelo, vereador, porque vai comprar 100 kits deles agora aqui para ajudar aqui que no bom, parabéns, no trabalho. Martelo, parabéns à associação. Bora lá. Item primeiro ao senhor secretário para a leitura. Item primeiro, primeira discussão e votação do projeto de lei 2.736 de 2023. Adota as providências necessárias para a concretização da liquidação e extinção da Sociedade de Economia Mista Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, S.A., Proguaru, em liquidação nos termos de lei 7.879, de 21 de dezembro de 2020. Autor, Prefeitura. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Está em discussão. Pela ordem, vereador Jorginho Mota. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151. Nobres colegas, pares desta Casa Legislativa, que é também uma das casas legislativas mais importantes do nosso país. Eu fico muito lisonjeado, queria agradecer ao missionário Jackson por ser portador, né, dessa moção, e queria agradecer aos 54 vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e agradecer já o vereador propositor dessa moção, que é meu amigo Marcelo Arar, que também é do Partido Agir. Queria agradecer o Daniel Tourinho, presidente nacional do Agir, que veio até Guarulhos, confiou no meu trabalho e transformou o primeiro partido nacional a levantar a bandeira da inclusão. Que hoje o Partido Agir é o Partido Agir 36, o Partido do Autista, né? Então hoje o partido ele carrega a bandeira da inclusão, e para mim isso é muito especial, por ser o primeiro parlamentar eleito, né? O primeiro parlamentar autista do Brasil a ser eleito, e também por compartilhar com esse partido, que foi o mesmo partido que elegeu o primeiro presidente da República após ditadura militar, né? Então tenho certeza, doutor Daniel Tourinho, obrigado pela confiança. Osmar Bria, tenho certeza que nós vamos juntos fazer história pela inclusão, não só em Guarulhos, não só no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Essa moção eu dedico a todos que lutam pela inclusão, tá? Todos que lutam firmemente todos os dias pela inclusão, independente de voto, né? E eu sempre digo que nós estamos trabalhando independente de voto, e isso nos faz voar bem longe. Queria parabenizar o Anderson, da minha Down Up, a Dani, a Sofia, pedir a todos vocês que colaborem com a questão desse kit, que é muito importante. Já agradecer o nosso querido eterno presidente aqui dessa casa, Fausto Miguel Martelo, que adquiriu aí 100 kits, é isso? 100 kits para ajudar, isso é muito importante. Obrigado, vereador, né? Obrigado pela sua generosidade, né? E eu queria, já acabou meu tempo, né, presidente? Eu queria falar pela liderança do Agir. Pela liderança do Agir. Estou muito emocionado, né, por essa questão. Bom, uma outra situação, eu queria, presidente, dizer da minha alegria também
ter feito o pedido para que sexta-feira agora, né, durante todo o dia nessa Casa Legislativa, nós possamos receber a classe de corretores de imóveis, não só da cidade de Guarulhos, não só de São Paulo, mas até corretores internacionais que vão vir aqui ministrar alguns cursos para os próprios corretores, né, em comemoração ao mês de aniversário da corretagem de imóveis. Queria parabenizar o Fazano Mota, né, que é meu irmão, que tem feito um trabalho brilhante. O nome do evento é Top Class e vai reunir aqui corretores de Guarulhos, de São Paulo, enfim, corretores do estado de São Paulo inteiro e também corretores internacionais, né? Então vai ser um evento muito bacana aqui na Casa Legislativa, e é muito legal quando nós percebemos que essa Casa Legislativa ela abre espaço para a população, abre espaço para muitas classes, né, da nossa sociedade. Presidente, eu queria aproveitar o tempo que me resta para fazer aqui também, aproveitar e pedir aos nobres pares. Nós estamos tendo um problema muito sério ali no Jardim Rosa de França com relação à EDP Bandeirantes. A EDP Bandeirantes tem implantado, né, na cidade alguns equipamentos que nem a própria EDP está sabendo manusear e fazer a manutenção desses equipamentos. A rua Lourenço Gonçalves Nunes tem ficado constantemente às escuras por conta desse equipamento. E a população me procurou, né? E eu fiquei de falar aqui. Então peço encarecidamente essa Casa Legislativa, porque já vi diversas vezes falar sobre a EDP. E eu tentei falar na EDP pelo número 0800 e é um caos. É um caos porque eles não atendem, eles derrubam a ligação. E aí nós, vereadores, temos um número, né, um número especial, que eu acho que isso é bem complicado, mas eu queria agradecer o Leandro, da EDP Bandeirantes, que atende os vereadores desta cidade num número, né, próprio para os vereadores, e sempre tem atendido as demandas deste vereador. Mas a população precisa ser atendida, EDP. A população tem prioridade, né? A população precisa ter um contato com a EDP e não uma dificuldade como tem sido. Então eu espero, sinceramente, que o pessoal ali do Jardim Rosa de França, propriamente da rua Lourenço Gonçalves Nunes, que eles sejam atendidos pela EDP. Eu queria consignar também, parabenizar, terminar aqui no finalzinho da minha fala, queria parabenizar o Leandro. Leandro tá aí ainda, né, Leandro? Leandro, um jovem que veio falar aqui na tribuna. É Leandro? Leonardo. Luiz Eduardo. Isso, Luiz Eduardo, desculpa. Eduardo. Eu falei, não sei por que eu lembrei de Leandro, mas Eduardo. É da dupla? Leandro e Leonardo. Eduardo, parabéns, viu? Nós precisamos de jovens determinados, que tenham coragem e que tenham capacidade de vir a esta casa e de lutar para ocupar uma dessas cadeiras. Já deixo aqui de antemão o Partido Agir 36, sei que você é do PL, mas deixo o Partido Agir 36 de portas abertas para te receber, caso precise, mas faço votos que você tenha aí uma vida brilhante a caminho desse sonho que não é fácil. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo e a segunda cidade mais difícil de se ocupar uma cadeira nesse legislativo. Você vai encontrar muita gente que vai dizer para você, você não vai conseguir, você não pode. Tape seus ouvidos e olhe apenas na sua meta. Foi assim que aconteceu comigo. Eu, sem nunca ter ocupado um cargo público, sem nunca na vida imaginar que eu seria vereador, hoje eu ocupo um desses assentos e sou homenageado por uma das câmaras mais importantes do Brasil. 54 vereadores votaram uma moção, né, me homenageando. Então isso é sinal que os nossos sonhos podem sim se realizar. Que os nossos sonhos são reais quando nós acreditamos nos nossos sonhos. Porque quando nós não acreditamos, as outras pessoas nunca vão acreditar. Então carregue isso para você. Força, foco, fé
e mire suas metas. Que com certeza, se Deus quiser, quem sabe, o ano que vem, nós não estaremos, no outro ano, na próxima legislatura, nós não estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Que eu também vou lutar para estar aqui. Presidente, muito obrigado pelo espaço, viu? Que Deus abençoe. Obrigada, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Geleia, protetor. Pelo 151, presidente. Pelo artigo 151. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu vim aqui. Eu não ia, confesso a vocês, que eu não ia subir na tribuna. Mas eu vi um negócio, até tava mostrando pro vereador Edmilson de Souza, que se encontra ali, a ditadura do DEPAN. Não, a ditadura do DEPAN. Saiu ontem o chamamento público, né, para o cadastramento dos protetores. Vocês sabem que diz no chamamento público que nenhum que os cadastros dos protetores, que nenhum protetor pode falar mal de sequer de algum funcionário do DEPAN. Se falar mal, se falar que ele é feio, ele é descredenciado. Se falar que a pessoa é feia, é descredenciada. Quem que essa mulher pensa que ela é? Essa mulher tá indo aonde? Tá indo a mais do onde que ela vai, que ela acha que ela vai. Eu vou ser obrigado a entrar na justiça. Juliana, você não manda aqui. Você acha que você manda o quê? Quem você acha que você é? Sua ditadora. Não é à toa que você é do PL também, né? Deve ser sua bolsonarista ditadora. Eu não aceito ditadura. Eu tô num país que é democrático, onde se viu que a pessoa não pode falar que a senhora é feia, que vai ser descredenciado. Eu falo que a senhora é incompetente. A senhora é incompetente. E eu falo várias vezes. Eu não sei o que a senhora fez, que até hoje o prefeito não mandou a senhora embora. Eu não sei o que a senhora fez. Eu não sei o que aconteceu. Porque a Vossa Excelência tá aqui colocando uma coisa aqui, ó. No chamamento. Tá aqui, vereador Edmilson, que é da comissão. Presidente da comissão. Para encerrar, vereador. Pela liderança do PSDB. Pela liderança do PSDB. O vereador Edmilson. Vou provocar agora o vereador Edmilson, que é o grande conhecedor do nosso regimento, professor, advogado. Tenho certeza, vereador, isso dá com a nossa comissão, vereador. Comissão do Meio Ambiente. O vereador não há de admitir que eu acredito que o vereador é um socialista. O vereador não vai admitir uma ditadura dessa. Gente, eu vou ver com a vereadora Janete também, que é uma socialista. Também não vai ter que ver isso. Que isso é uma ditadura. Cadê o socialismo dessa casa? Vamos se juntar, porque isso aqui, essa mulher não pode deixar que essa mulher tá fazendo. Então não pode falar que ela é feia. Eu falo, ela é incompetente, ela é tudo que é de ruim para proteção animal. O que ela vai fazer? Os protetores ela vai descredenciar. Ela vai tirar meu mandato? Essa senhora vai querer tirar meu mandato? Meu mandato ela não vai tirar, porque meu mandato foi conquistado nas urnas. Isso foi além demais, meu. Gente, líder, eu sou uma pessoa que eu defendo sempre o prefeito. Mas se a Vossa Excelência vê essa ditadura, lê essa ditadura. Então quer dizer, se alguém falar que algum funcionário do DEPAN é feio, é descredenciado. E se falar que é incompetente, ele vai querer prender a pessoa. Onde que essa mulher pensa que é? Ninguém olha isso. Tá aqui, ó, o chamamento empresarial, o chamamento aqui, ó. Tá aqui, ó, qualquer protetor que falar mal dela é descredenciado. Então todos os protetores vão ter que ser o quê? Submissa a ela? Vão ser submissos? Que onde que ela pensa que estamos? Gente, é um absurdo. Juliana,
você é incompetente. Você foi além demais dessa vez. A tua incompetência agora, explodiu. É isso. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo. Pela 151. Pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, sempre venho aqui quando eu subo essa tribuna para falar de demanda da comunidade, dos problemas que acontecem na cidade, né? Nós estamos com um problema muito grave lá no Jardim Aracília, que é histórico a enchente lá, né? Que sempre teve problema de enchente. Mas a prefeitura fez umas obras recentemente lá e disse que resolveu o problema. E de fato não resolveu. A chuva aí dessa semana alagou tudo lá e criou mais problemas ainda. Então a gente até entende o esforço do pessoal da regional do Pimenta, que tem um esforço muito grande, tem boa vontade, mas não tem equipamento. A regional não tem nada. A regional não tem um trator, não tem acho que nem enxada tem. E eles ficam lá à mercê da boa vontade de alguma outra pessoa, porque os serviços que era feito pela Proguaru, que foi terceirizado e que não resolve nada. Naquelas limpezas às margens dos rios, umas limpezas suspeitas, que ninguém entende como é que é cobrado o metro quadrado daquelas limpezas, e o problema lá do Aracília agravou. Então os moradores lá sempre reclamando, o Diego, que é morador ali da região do Aracília, ele sempre falando, cobrando, mostrando o problema, tirando foto, falou, isso aqui agravou, e realmente agravou. Quem tem frequentado, quem vai ao Aracília, entende o que eu estou falando. O problema é gravíssimo, que a prefeitura conseguiu piorar a situação, né? Conseguiu piorar o que já estava ruim com aquelas obras que diz que ia resolver lá a limpeza do córrego que faz limite com a cidade de Arujá. Então, realmente a situação do Aracília está precária. Muito obrigado. Senhor secretário, vamos ler novamente o primeiro item devido à suspensão. Item primeiro ao senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador. Eu gostaria de falar pelo artigo 151. Pelo 151, vereador Edmilson Souza. O vereador Gileia Protetor me citou aqui pelo menos umas 3 vezes. E eu estou aqui com um documento em mãos que foi publicado no Diário Oficial e, de fato, coloca aqui uma vedação, qualquer divulgação de informações ou ações que desabonem ou comprometam a imagem dos funcionários do departamento. É muito genérico. O que seria isso? Uma crítica à condução? Encaixa aqui? Na minha opinião, encaixa. Uma ponderação sobre um atendimento que deveria ter sido feito de uma forma, é feito de outra. Então eu acho, vereador, que de fato Vossa Excelência tem razão. Eu acho que existe aqui um exagero nesse termo de compromisso do protetor individual, porque ele vai ficar amarrado. Ele não vai poder falar mal nunca mais. Então, ou seja, eu queria aqui concordar com a fala de Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Proteção Animal, que tem a proteção animal dentro, mas é a proteção do meio ambiente, me colocar aqui dizendo que, de fato, isso aqui é um absurdo. Mas, vereador, eu acho que o prefeito deva se manifestar. Nós temos que cobrar o prefeito. Porque quem colocou a diretora lá foi o prefeito. Eu, no começo, até achei que Vossa Excelência tinha participado dessas conversas para poder indicar uma pessoa lá. Mas aí depois me falaram que foi uma indicação que veio de fora. De Luísa Mel, me parece que foi essa moça que parece que fez a indicação aí. E eu acho que se a coisa não está funcionando bem, se tem críticas, Vossa Excelência se elegeu com essa pauta da proteção animal. É o vereador aqui que tem mais acúmulo entre nós sobre essa questão e é da base do governo, não é da oposição como eu. Embora eu tenho ainda uma esperança de que a gente esteja nas mesmas fileiras nos próximos meses aí. Tudo é possível, né, senhora presidente? Se não tiver na oposição, com certeza, Vossa Excelência estará comigo na base de um novo governo, um governo diferente que trate com mais seriedade a causa animal. Aliás,
O DEPAN, a gente tem procurado sempre convidar a diretora para vir, ela tem atendido os nossos convites, tem vindo aqui, fizemos fusão de projetos, fizemos as consultas. Mas eu acho que, para além disso, a mais do que isso, tem que se atentar nessas coisas. Porque se está no Diário Oficial e vai ser assinado pelo protetor, é uma camisa de força que vai se colocar nos protetores da nossa cidade. Então, gostaria aqui de dizer que tenho concordância com Vossa Excelência, de fato isso é desastroso. Não podemos, principalmente quem é poder público, e nós que somos figuras públicas, não podemos dizer para as pessoas, olha, se falar mal de mim, eu vou fazer isso. Não, eu acho que para encerrar. Tanto nós somos servidores públicos na função de vereadores, como ela, diretora, deveria saber que a população tem todo o direito, e na maior parte das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o direito e o dever de nos corrigir quando a gente comete alguma coisa errada. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Convido o vereador presidente Ciano Americano para reassumir os trabalhos. Boa brincadeira. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro. Discussão e votação do projeto de lei número 2736/2023. Adota as providências necessárias para concretização da liquidação e extinção da Sociedade de Economia Mista e Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos em liquidação nos termos da Lei 7.879, de 21/12/2020. Autor, Prefeitura. Em discussão? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, nós vamos, neste momento, eu já tinha me manifestado sobre essa questão. Esse projeto trata do quê? Aprova as providências necessárias para a concretização da liquidação e extinção da Proguaru. Por mais que os vereadores da base aqui nessa casa tentem fugir desse assunto, me parece que o prefeito põe na conta dos vereadores da base de novo. Porque teremos que votar agora se vai extinguir ou não. E vou dar uma outra informação para vossas excelências. Se a casa não aprovar isso aqui, pode o novo prefeito a ser eleito ou prefeita a ser eleito em outubro do ano que vem, tomar a melhor decisão. Se mantém o fechamento ou não. Porque efetivamente a empresa não foi liquidada. Então ela existe ainda. Então eu pediria o bom senso. Por que nós vamos? O prefeito, a toque de caixa, em 2020, final de 2020, ele tentou fazer o fechamento à força. Não foi o que ele disse. Ele disse, prometeu para todos os vereadores, não, isso aí se votar, no outro dia está com as portas fechadas. Está aqui, nós estamos em outubro de 2023 discutindo o Proguaru. Estamos aqui de novo debatendo. Então eu acho que essa casa deveria votar contra, até para mostrar compromisso com os trabalhadores que foram penalizados, demitidos da empresa Proguaru, e joga para que o próximo governo, o próximo prefeito avalie. Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre algumas coisas curiosas desse projeto. O projeto autoriza que os bens sejam alienados, bens móveis e imóveis. Autoriza a transferência ao acionista majoritário de imóvel no bairro Ipanema. Autoriza de imóvel localizado na Benjamin Harris Honeycutt. Sabe qual é o tamanho dessas áreas? Tem gente falando, não, são áreas pequenas. Nós temos aqui o estudo no processo que só essa área, por exemplo, da Benjamin Honeycutt, 278 mil metros quadrados. Uma outra área na Benjamin Honeycutt, onde está a usina recicladora, 303 mil metros quadrados. Nós estamos falando de 600 mil metros quadrados de área. E aqui o projeto vai dar uma carta branca para o governo para poder fazer a alienação destes bens que são bens públicos. Mas não são só estes.
Aí coloca aqui áreas no bairro Bom Sucesso, Cumbica, São João, Rua Aracati no Pimentas, no Taboão na Pedro de Toledo, na Rua Volta Grande com a Avenida Santos Dumont na cidade satélite. Todos esses imóveis estão sendo colocados à disposição da prefeitura, que poderá, na minha opinião, a partir de agora ter um cheque branco para ver o que faz com isso. Ou seja, o prefeito no mínimo deveria mandar junto dizendo o que ele vai fazer com as áreas. Ele não pode mandar para cá dizendo, me autorize e eu vou ver o que eu faço. Eu tenho uma carta branca para fazer. Primeiro, quem votar nesse projeto aqui vai dar um sinal ruim para 4.700 famílias. Dizendo, eu concordei com o fechamento da Proguaru. Tem muito vereador que fala, não, mas eu não estava aqui em dezembro. De fato, a maior parte dos vereadores não estavam aqui em dezembro quando foi votado o projeto para fechar a Proguaru. Mas olha o que o prefeito fez com vocês. Ele não esqueceu de vocês. Ele mandou um projeto de novo. Vocês que não estavam em dezembro de 2020, agora estarão, poderão participar do fechamento da Proguaru. Olha que presente bom. Olha que amigo que vocês têm. Mandou aqui. Vocês vão votar um projeto para liquidar e extinguir a Proguaru. Sabe o que vai acontecer? Vai pegar fogo de novo na cidade, 4.700 famílias falando, olha lá, ó o vereador. Antes ele falou para mim que não votou porque ele não era vereador, não tinha tomado posse em dezembro. Agora pode, agora vai votar. E é esse o presente que o prefeito está mandando para cá. Mais do que isso, vocês sabem que a Proguaru tem os lotes do Ponte Alta. Os lotes do Ponte Alta foram uma negociação durante o governo do ex-prefeito, do prefeito à época, Eloy Pietá, que uma eminente reintegração de posse, o que fez o prefeito? Para proteger a moradia, disse, vou repassar a área para a Proguaru administra. A Proguaru administrou, parcelou, quem podia pagar à vista um preço bem pequeno pagou, e outros parcelados estão pagando até hoje. O que está fazendo aqui? Está jogando para a Secretaria de Habitação essa responsabilidade. A Secretaria de Habitação, juridicamente, pode cobrar mensalidade? Será que a Secretaria de Habitação não vai colocar essas pessoas numa espécie de securitização dessa dívida? Ou seja, transferir, mediante processo licitatório, para uma empresa continuar cobrando? Pode. E se isso acontecer, não, vereador, vai ser bom? Não, não vai ser bom. Porque a empresa que assumir aqueles lotes vai cobrar o preço de mercado. Ou seja, aquelas pessoas não conseguirão pagar o imóvel que estão morando há 30, 40 anos lá no Ponte Alta. Mais do que isso, curiosamente, a prefeitura não cita aqui, ela não coloca aqui, mas transfere para a prefeitura de Guarulhos a gestão dos TACs, tudo bem, a guarda e conservação dos documentos e arquivos, mas não diz aqui que está transferindo também os compromissos das ações judiciais. Quem vai pagar a conta de novo são milhares de ações que tem contra a Proguaru. Para quem que vai ficar essa conta? Para a prefeitura, é o munícipe que vai pagar. O que o prefeito disse? Não, nós temos que fechar porque está gastando muito. Vai gastar é agora, porque vai ficar na conta da prefeitura. Mais para frente, diz aqui que compete à Secretaria de Obras a gestão dos contratos do município, de obras que estão ainda sendo feitas. Veja que coisa curiosa, transfere para a Secretaria de Meio Ambiente promover as compensações ambientais das obras realizadas pela Proguaru. Então, se a Proguaru fez algo errado lá, quem vai responder é a Secretaria de Meio Ambiente. Eu nem sei se a equipe da Secretaria está sabendo desse presente que o amigo prefeito está mandando para o secretário do Meio Ambiente. Mais do que isso, para encerrar que depois eu volto, nós estamos falando aqui de algumas áreas que não mandaram para o projeto. Para concluir, senhor presidente, eu vou deixar o meu colega Sandes falar e eu volto daqui a pouco. Senhor presidente, Para discutir? Para discutir, antes de discutir, senhor presidente, eu gostaria que seja informado quais desses imóveis que estão no projeto de lei, eu não recebi na cópia, quais que estão penhorados, senhor presidente, para poder discutir.
Vereador, peço que toque a discussão e eu vou levantar aqui se tem no processo, porém o projeto já passou nas comissões, tá? Posso passar para mim, senhor presidente? Pois não. A parte que está penhorada. Pode tirar isso aí. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, doutor Lárcio Santos. Senhoras e senhores, nós estamos aqui para tratar de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito relativamente ao complemento, vamos assim dizer, da extinção da Proguaru. Esse, salvo engano, é o terceiro projeto de lei encaminhado pelo prefeito buscando a autorização dessa Casa Legislativa para alienar, ou seja, vender ou transferir alguns bens da Proguaru para o município ou, de repente, até mesmo vender por licitação. O projeto que foi encaminhado pelo chefe do Executivo é um projeto incompreensível. E eu vou dizer aqui os motivos. Primeiro, ele pede autorização deste Legislativo para realizar a alienação de determinados bens, relatado no artigo 1º, inciso 1. E, em seguida, dentro desse próprio artigo, o prefeito trata da questão da transferência ao acionista majoritário. É um projeto contraditório, não esclarecedor e que leva mais dúvida do que antes da votação desta propositura. E vou mais adiante. É um projeto que não contempla todo o patrimônio da Proguaru. A exemplo da sede na Arminda de Lima e aquela área que fica na Avenida Papa Pio XII. Isso é muito sério porque esse legislativo está sendo provocado, inclusive para fazer a transferência ou autorizar a transferência de área imóvel que está penhorado. Ora, você não pode transferir um bem que está penhorado sem os devidos encaminhamentos onde gerou o bloqueio, sob pena de caracterizar fraude à execução. Então, a proposta ora apresentada, ela traz bastante insegurança jurídica, não resolve a questão do acervo patrimonial da Proguaru, e isso só demonstra as reiteradas falas que eu discorri recentemente nesse legislativo, de que este governo está perdido e mais perdido fica ao querer incorporar ao patrimônio municipal bens que pertencem a uma empresa de economia mista, sendo que há uma semana e pouco atrás nós estávamos votando uma autorização para a compra do prédio do IPREF. Prédio esse cuja lei o prefeito nem sancionou, não sei por que tanta demora para sancionar tanto o projeto de lei de compra do IPREF, como também a questão do bilhete do idoso, algo que é tão urgente e relevante para as pessoas idosas da cidade de Guarulhos. Então, complementando esse projeto ora em questão, ele não é esclarecedor, não está transferindo todo o ativo e todo o passivo para o município,
A exemplo, aqui principalmente, das dívidas trabalhistas. Qual é a dívida trabalhista que está sendo transferida para o município? Ora, empresa de economia mista, existe uma regra própria a ser aplicada que não se aplica à empresa pública que está sujeita ao sistema de precatório. Então está tendo uma salada volumosa nesta proposta, ela não é esclarecedora, esta casa não faz o seu papel, que é enfrentar as questões com propriedade e profundidade. Nós estamos aqui simplesmente carimbando o projeto de lei do prefeito, sem as devidas cautelas, sem a devida segurança jurídica. Eu, com todo o cuidado que tenho, não vou votar nesse projeto da forma que está, porque ele traz uma margem de insegurança muito grande, seja para esse legislativo, para os colegas vereadores e principalmente quem está à frente da liquidação do patrimônio da Proguaru, que me parece que não está preocupado com isso. Porque se tivessem realmente preocupado, eles estariam e teriam contemplado todas as questões que eu estou falando aqui e principalmente contemplando as áreas da Avenida Arminda de Lima, onde é a antiga sede da Proguaru, atual Secretaria de Administração Regional, como também a área da Avenida Papa Pio XII. Então, esse legislativo não pode ser utilizado como meios de manobra para interesses espúrios, interesses não claros, interesses não objetivos, um projeto de lei cuja redação não é esclarecedora. Eu, como profissional do direito, jamais aprovaria uma propositura desta natureza. Ela não está clara. A leitura do artigo 1º é perceptível a vasta contradição, e contradição essa que não para só nessa proposta do artigo 1º, como também o artigo 10º, onde fala de algumas áreas na rua Antônio Tava, em Bom Sucesso, na rua Atalaia do Norte, 746, lá em Cumbica, como também a rua Carnaubais, 200, lá no São João, a rua Araci, no bairro dos Pimentas, e ali onde é a rua Pedro de Toledo, número 500, no bairro do Tabuão, e por último a rua Volta Grande, com a Avenida Santos Dumont, lá na cidade satélite. Áreas essas que, segundo o que consta aqui, vão automaticamente para o patrimônio do município. E todas essas questões sem uma devida avaliação de no mínimo 3 avaliações idôneas. Então, mais uma vez, esse legislativo está sendo provocado para chancelar as falhas, os equívocos, os erros deste governo. Este projeto de lei não tem como prosperar da forma que está apresentada, como também a questão do artigo 2º, onde trata-se da transferência da carteira de devedores da Ponte Alta para a Secretaria de Habitação. Ora, eu quero entender como que a Secretaria de Habitação vai tratar esse tema, se em situações do dia a dia corriqueiro, o município paga o auxílio aluguel para aquelas pessoas que estão em situação de dificuldade. E da mesma forma, essa questão do Ponte Alta, muitos daqueles devedores estão desempregados há muito tempo, não tem rendimento, e eu quero entender como que o município vai tratar essa questão. Isso jamais poderia vir para o acervo patrimonial do município, teria que ser transferido para uma outra empresa de economia mista ou a própria Proguaru perpetuar até a liquidação do ativo e do passivo, mas não incorporar isso ao patrimônio do município, gerando bastante contradição, e as minhas ponderações de que a proposta, ora formulada do modo que está, ela não pode prosperar, e eu vou me posicionar contrariamente. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Para discutir. Para discutir, vereadora Janete Rocha Pietá. Em primeiro lugar, eu vou começar a dizer o seguinte: essa casa, nesse momento, todas e todos vão meter a mão em um problema que afeta ainda mais de 4.700 famílias. Ora, eu vou fazer algumas questões sobre o artigo 2º. O artigo 2º diz que fica autorizada a realização a transferir da carteira do município do bairro Jardim Ponte Alta nem a descrição da
da Ponte Alta fala direito. Eu quero saber quantas famílias nós vamos agora colocar no desespero de perder a sua moradia. Quantas? Ora, essa prefeitura, ela é afã de mandar para essa casa questões que não são precisamente desenvolvidas. Eu quero saber, na avaliação, quantas famílias vão sair entrar nesse artigo 2º. Ora, é uma questão que esse governo trouxe no apagar das luzes de 2020 a demissão. E agora, além da demissão dos 4.700 trabalhadores, vai colocar a insegurança habitacional em quantas famílias? Quantas? Não diz. Além disso, eu quero saber qual é a avaliação precisa dos imóveis, como fala no artigo 10º, da Rua Antônio Tava, em Bom Sucesso. O que vai fazer com esse local? Não basta mandar essa questão genérica. Por quê? Todos sabem que Guarulhos precisa de áreas para habitação. Agora, ele, além de não resolver o problema, que nós buscamos uma solução, dando a ProGuaru, que era uma empresa de economia mista, o papel de gerenciar o pagamento, e agora a prefeitura não pode fazer isso. Eu dou o exemplo do restaurante popular. Como eu fundei o restaurante popular, como é que eu podia cobrar? Eu podia cobrar porque eu era o fundo social. O fundo social que, na prática, não tinha vínculo com a prefeitura. Agora, como é que a Secretaria de Habitação vai resolver o problema dessas famílias na Ponte Alta? Eu acho, vereadores e vereadoras, que esse assunto tem que ser discutido com profundidade e não queiram sujar o nome de vocês no momento tão à véspera de eleição e sem mandar a suficiente informação do que vai fazer, né? Então, eu também quero saber essas avaliações aqui, olha, tem aqui a avaliação do imóvel do São João, da matrícula, né? Olha, são vários imóveis, muitos imóveis. A sede da ProGuaru, que é um lugar tão central, qual é o valor desse imóvel? Eu coloco em dúvida a questão de que a avaliação foi feita. E aí o prefeito, para variar, ele manda para cá e depois do seguinte, depois eu crio um grupo até o dia 31 de dezembro de 2020 para fazer gestões dos contratos do município e fiscalizar e as previstas no Código de Postura. E aí o meio ambiente quer dizer, eu não participei da reunião de avaliação desse projeto. Mas se eu tivesse participado, eu teria feito várias questões. Nós estamos com esse projeto, além de atingir, mais uma vez, aquelas 4.700 famílias, nós vamos atingir quantas famílias serão possivelmente desalojadas de um projeto que buscou
habitação popular durante o governo Eloy Pietá, lá na Ponte Alta? Quantas? Eu, sinceramente, vou votar contra esse projeto. Já tenho a minha posição. De que eu quero saber se os valores, em que dados estão nos valores de que a Rua Atalaia do Norte, que é um local muito bom ali, perto da Igreja da Santa Rita, vale somente R$ 12.736.363,15. Aqui nós não temos nenhuma valor que indique realmente que esse valor é o valor. Então, mais uma vez, esse desgoverno que não planeja, que não pensa e que sabe que aqui tudo aprova, manda para vocês. Nós vamos continuar dizendo: isso não se faz. Vote não a esse projeto. Faça com que eles respondam às questões básicas que estamos perguntando. Para encaminhar, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, para encaminhar, Dr. Laércio Santos. Complementando a fala minha na discussão do projeto, eu fiz referência que diversos itens estão penhorados e esse legislativo recebeu a proposta para simplesmente autorizar a alienação destes bens. Eu quero acreditar que não tenha doido dentro da administração pública municipal. Me parece que perderam o juízo. Onde já se viu você querer alienar equipamentos públicos, mesmo que pertencente a uma empresa de economia mista, e que estão bloqueados judicialmente? E aqui está se falando de veículo de 3 milhões de reais que estão penhorados. Esse legislativo, em hipótese alguma, poderia e pode aprovar a alienação ou venda de bem que está bloqueado pelo judiciário. Primeiro, o município, através da Proguaru, precisa resolver essa questão. É tanto que eu estou observando aqui nesse legislativo de momento que está havendo uma movimentação por parte de alguns colegas vereadores que estão indo embora porque não estão confortáveis em votar nesta propositura. Ou seja, é uma propositura que traz bastante responsabilidade, não só com o dinheiro público, mas também com a população. Então nós não podemos votar no afogadilho. Projeto esse que chegou a esta casa no dia 18 de setembro e está-se já querendo votar sem os devidos esclarecimentos por parte dos técnicos do município, especialmente as avaliações que estão sendo apresentadas aqui no afogadilho. A meu ver, isso está parecendo um trem da alegria que alguém está levando alguma vantagem política, vantagem técnica, e que esse legislativo não pode compactuar com equívocos e com fraude, como é a que aparece aqui, principalmente também, além das questões de querer alienar bens que estão penhorados, ou seja, querer vender bens que estão penhorados, até porque esta proposta procura liquidar estes assuntos até o final deste ano e não trouxe dentro desta proposta de lei as áreas maiores da Proguaru, que fica na Avenida Papa Pio XII e onde é a sede atualmente da SAR, que pertence juridicamente à Proguaru. Então esse legislativo, mais uma vez, está sendo usado pelo prefeito. Os vereadores não percebem este equívoco. Eu, particularmente, não vou votar a favor, por entender que a proposta não é esclarecedora, ela mais confunde do que resolve, onde busca autorização para alienar, ou seja, vender os bens, e ao mesmo tempo
autoriza-se a transferência de parte desses bens para o município e já em outra parte do projeto autoriza a transferência automática ao patrimônio do município. Não esclarece também a situação dos sócios minoritários. Sócios esses que poderão, inclusive, buscar alguma questão no âmbito judicial. Então, este projeto, repito, não é a primeira vez que esse legislativo insiste em enfrentar e votar propositura que não é clara, mesmo aqui tratando-se de um patrimônio bem alto, que são os patrimônios móveis e imóveis da Proguaru, as dívidas existentes que não estão muito claras, qual é o valor do patrimônio da região da Ponte Alta, nada disso está claro. É tanto, repito, que parte dos vereadores estão esvaziando para não votar essa propositura. Fica aqui evidente que quem está votando a favor disso precisa ficar muito atento, que está votando contra a cidade, contra a população, notadamente com base em um projeto de lei que não é esclarecedor, ele mais confunde do que ajuda. E estas são as minhas argumentações para dizer o porquê que eu voto contrário e, dessa forma, encaminho contrariamente. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Para discutir. Para encaminhar, vereador. Para encaminhar, tá bom. Para encaminhar a votação. Caros colegas, é muito triste quando a gente vê colegas subirem nessa tribuna para usar de falas capacitistas aqui, para exemplificar qualquer tipo de projeto. Vereador Dr. Laércio Sandes, eu quero ver quem se vai ter louco para votar nesse projeto. Isso é uma fala capacitista. Eu já vi vereador, como o vereador Edmilson, subir aqui e falar assim: eu quero ver quem é que vai, que nós vamos bater palma para louco dançar. Peraí, nós estamos no legislativo. Nós pregamos a inclusão aqui, e aí os vereadores sobem aqui para usar falas capacitistas, e eu sou obrigado a ouvir isso. Vereador Dr. Laércio Sandes, o senhor que defende a causa autista, o senhor que defende a inclusão, falar que quer ver quem é louco para votar, por quê? Isso é uma fala capacitista, gente. Num legislativo, o segundo maior legislativo do estado de São Paulo, vereador experiente como o Dr. Laércio Sandes, vereador experiente como Edmilson Souza, vi aqui falar frases capacitistas. A nossa população merece respeito, independente de terminar Proguaru ou não terminar, mas a nossa população atípica merece respeito. As pessoas precisam entender que frases capacitistas têm que ser abolidas da sociedade. São palavras que ferem algumas pessoas, que ferem os parentes dessas pessoas. Tem muita gente que fala de loucura, doideira, quando na verdade hoje o termo correto é deficiência intelectual. Eu espero grandemente que o vereador Dr. Laércio Sandes volte aqui a esta tribuna e remeta a frase dele, como o vereador Edmilson também, que um dia disse aqui nessa tribuna, que está registrado na ata dessa casa, quando ele disse: bater palma para louco dançar. Quando que vocês vão lá bater palma para louco dançar? Entendeu? Isso é muito grave numa casa legislativa como essa. Nós estamos sendo, eu fico lisonjeado de ser homenageado numa casa legislativa do Rio de Janeiro, mas eu me sinto envergonhado quando eu vejo falas capacitistas aqui nessa tribuna. Não é verdade, vereadora Janete Rocha Pietá, que defende principalmente a inclusão, que luta contra o racismo, que luta contra o preconceito? Como que nós vamos admitir falas capacitistas aqui nessa tribuna da Câmara? Eu exijo respeito com os meus colegas e principalmente com os meus irmãos atípicos. É um erro. Tem gente que muitas vezes usa o termo: fulano tá dando mancada, fulano tá mais perdido que cego em tiroteio. Porque fulano é um João sem braço. Gente, vamos acordar.
Vamos acordar, gente. Vamos acordar principalmente quem sobe nessa tribuna aqui para querer falar de inclusão. Vamos ter consciência do que a gente fala aqui. Não adianta vir aqui falar palavras bonitas, jurídicas, intelectuais e usar frases capacitistas. Porque o que a nossa população menos precisa é de capacitismo, é de preconceito. Nossos irmãos com deficiência intelectual merecem respeito. E quantos vereadores subirem aqui, quantas autoridades vierem falar e usarem frases capacitistas, eu vou subir nessa tribuna para corrigir. Eu não vou aceitar. Por isso que eu peço aos dois vereador doutor Edmilson Souza e vereador doutor Laércio Sandes, independente da posição política, independente do voto, eu peço que suba essa tribuna e tenha humildade para reconhecer o erro e para reconhecer a frase capacitista que usou nessa tribuna. Obrigado, presidente. Questão de ordem, Danilo Gomes. Vereador Danilo Gomes está na inscrição, vereador professor Rômulo. Só um minutinho. Presidente, questão de ordem. Me diz uma coisa, presidente. A Proguaru já foi votada nesta casa para extinção da mesma? Sim, vereador. Foi aprovado. Já foi aprovado? Isso anteriormente, não é agora? Não, já foi decidida a extinção da Proguaru, vereador. Tá bom, presidente. Para concluir a minha questão de ordem, boa tarde a quem nos acompanha, boa tarde aos vereadores. Venho aqui nesta tribuna, justamente alguns vereadores que nos antecederam, acaba confundindo a cabeça das pessoas que não acompanham ou estão desinformadas sobre a questão da Proguaru, que foi extinta na legislatura passada. Senta aqui. E não agora. Esse projeto que será votado hoje é um projeto no qual bem especifica Proguaru uma empresa mista, na qual os bens que tem essa empresa está passando para a prefeitura, na qual vai ficar responsável de arcar com todos os débitos, todas as dívidas que lá tem. Inclusive, pagar alguns dos funcionários que restam ainda, que não receberam, porque alguns se judicializaram e assim por diante. Não é isso, líder de governo? Então nós temos que ser claro. Os vereadores que votaram neste projeto não está acabando com a Proguaru. A Proguaru acabou na legislatura passada. Independente, acabou na legislatura passada. Nós estamos de uma forma passando aqueles bens que teve licitação para poder ser vendido e teve deserta essa licitação. Então, nós temos que ter responsabilidade. Nós não podemos se acovardar por conta de um projeto no qual vai, pelo contrário, vai beneficiar aqueles que ainda não receberam. Este vereador aqui, não estou aqui justificando, nem defendendo, nem sendo advogado de ninguém, mas sendo justo naquilo que é para ser justo. Vou concluir, presidente. Para aquilo que é para ser justo. Nós não estamos votando, não vamos votar, o vereador que votar aqui a favor, porque não se acovarde, porque não é o fim da extinção da Proguaru. E sim pela questão dos patrimônios, dos bens que estão aí largados, para que a prefeitura possa ter responsabilidade e arcar com seus compromissos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador professor Rômulo. Senhor presidente, o que está votando de fato agora? Agora está votando projeto número 2.736 de 2023, que trata da liquidação e extinção da Sociedade de Economia Mista. Para liquidar Proguaru de vez. É para os bens. Isso. Os bens, é porque o vereador que me antecedeu, o Jorginho Mota me antecedeu, estava falando de outra coisa aqui, que aí eu pensei, como é um assunto que me interessa, eu ia falar também, né? Ele estava falando de inclusão, e eu gostava, eu gostaria de falar de inclusão. Para encaminhar, vereador. Para encaminhar, senhor presidente. É que o vereador estava falando de uma outra coisa, não tinha nada a ver com o projeto que está votando aqui. Que está querendo desviar a atenção da população,
que agora está colocando, que vai colocar o fim definitivamente na Proguaru. E o vereador não quer saber de discutir isso aqui. Eu gostaria que ele tivesse vindo falar aqui de fazer a defesa da extinção total da Proguaru, da liquidação da Proguaru. Eles vieram aqui defender que é legal, tem que defender o governo, faz parte da democracia, ter a base, vir aqui defender o projeto de governo, coisa que eu não vi. Vem aqui falar de inclusão. A Proguaru, inclusão, com o fim da Proguaru, teve um monte de inclusão, inclusive, inclusão de empresas, de amigos, contratação de funcionário das empresas terceirizadas, de funcionário para garantir cargo de vereador. Então a Proguaru foi uma mão, foi uma mãe. O fim da Proguaru foi uma mãe para muitos vereadores aqui, viu? Muitos vereadores aqui, porque virou a terceirizadas aí, o negócio até esquisito. Então, agora discutir o projeto em si, eu gostaria que a base viesse aqui e falasse, tem que votar a favor da extinção definitiva, a liquidação da Proguaru, por isso. Eu estou querendo ouvir. E coisa que não aconteceu. Obviamente, nós vamos votar não nesse projeto. Esse projeto é a liquidação definitiva da Proguaru. Aqueles vereadores que não estavam aqui na legislatura passada, que falou que se tivesse aqui não votava contra a Proguaru, agora eu quero ver. Eu sei quem são eles. Tem vídeo gravado. Aqui. Mas se eu tivesse aqui eu votava contra. E eu sei quem são, entendeu? Os vídeos vão rolar por aí, nas mídias sociais. Agora eles vão dizer que teve oportunidade de falar não à extinção da Proguaru. Agora é o momento. Vamos esperar. Agora é o momento. Nós vamos votar agora, sim ou não, para a extinção definitiva da Proguaru. Obrigado, senhor. Vereador, pela ordem. O projeto de extinção da Proguaru já foi votado nessa casa. A gente só está cumprindo a parte legal do processo. Pela ordem, para encaminhar. Questão de ordem para encaminhar. Senhor presidente. O vereador Edmilson já encaminhou ou não? Não. Então, para encaminhar, vereador Edmilson. Eu posso falar daquela tribuna, senhor presidente? Pode vir pra Melhor cá. do lado esquerdo, vereador. Não, aqui lá eu fico perto do Jorginho, eu queria falar de lá. Vem pra cá. Pode vir. É que eu gosto de falar olho no olho. E de lá eu não conseguiria enxergá-lo. Senhor presidente, senhores vereadores, veja o que foi dito aqui. Primeiro, vereador Jorginho, Vossa Excelência pode falar de uma série de pessoas sobre a questão de não respeitar a questão da inclusão. Talvez Vossa Excelência não conheça a história da minha família. Um dia eu lhe falo até para não parecer publicidade. Está encaminhando, aqui. Vereador? Eu estou encaminhando, senhor presidente. Encaminhar sim, não é, senhor presidente? O assunto pertinente, vereador. Então, é o igual do Jorginho, é pertinente. Um dia eu vou contar para Vossa Excelência, num particular, porque não cabe, eu acho que não devo falar aqui, sobre a minha mãe. Aí o senhor vai entender um pouquinho o respeito que eu tenho pela questão de não excluir aqueles que possuem ou podem ser avaliados possuindo alguma diferença em relação a outros. Mas isso fica para depois. Primeiro é o seguinte, eu tenho algumas músicas que eu gosto muito. Talvez Vossa Excelência, se ouvisse mais MPB, entender que existe na nossa língua portuguesa figuras de linguagem, como por exemplo, adoro uma música que chama Soy Louco por Ti, América. Soy louco. E nós vamos dizer que existe ali um capacitismo numa poesia tão bem construída e tão bonita, que eu não vou me arriscar a cantar aqui. Eu posso falar, Janete está dizendo que vai cantar, ela tem a voz melhor que eu. Tem uma outra que diz, dizem que sou louco por eu ser assim. Nós vamos atribuir a umas poesias tão bonitas a fala de Vossa Excelência, não. A coisa se resolve assim, vereador Jorginho. Se tem alguma dúvida sobre a questão daqueles que possuem, que são crianças, idosos, adultos,
com deficiência, às vezes tem órgão que pede o laudo. Pede o laudo. E as pessoas vêm e entregam o laudo. É assim que funciona em todo lugar. Quem sou eu para questionar alguma coisa que está laudada? Só que eu digo outra coisa para Vossa Excelência. Muitas vezes não é necessário ter laudo para que se tenha o respeito. Isso é que eu acho que deve nos levar. Sobre a questão da Proguaru, Vossa Excelência disse aqui na tribuna que a Proguaru, e outros falaram também, a Proguaru já terminou. Terminou para vocês. Que é fácil dizer que já terminou. Vai se colocar no lugar de uma senhora de 60, 58, 60 anos que não conseguiu se aposentar porque faltou o tempo de aposentadoria quando a empresa foi fechada. Para ela não terminou, o pesadelo continua. Já disse isso aqui outro dia numa tribuna, nesta tribuna. Tem uma pessoa, que eu não vou citar o nome para não expor, que está hoje morando na ocupação Maria da Penha, uma ocupação do MTST. E sabe por quê, vereador Jorginho e demais vereadores, essa pessoa foi para lá? Porque ela morava de aluguel. E sabe onde ela trabalhava? Na Proguaru. O que restou a ela? Pela idade não consegue emprego, não se aposenta, está lá fazendo a luta por moradia. Que é muito digna, aliás. Talvez para vocês tenham terminado a Proguaru. É fácil, terminou. Daqui a pouco vocês vão apertar um botão aí. Sim. Ah, não, já terminou, já terminou. E por que o prefeito mandou para cá o projeto que adota as providências necessárias para a concretização da extinção da empresa Proguaru? Se já terminou, para que vai expor vocês a uma situação dessa? Para que vai expor vocês, vereadores, para terem as carinhas de vocês de novo nos cards que circularão pela internet? Feito sei lá por quem? Para que vai expor se já terminou? Não terminou, vereador. Não terminou, senhores vereadores. Só quem está sentindo desemprego, quem está sem ter o que comer em casa, que era funcionário da Proguaru, está sentindo que não terminou. Aliás, essas pessoas têm uma chance. É uma chance da gente postergar essa decisão para o próximo governo. Vai ter eleição. O prefeito Guti já está terminando o mandato dele. Dizem que o café não está frio, está gelado. Vejamos aqui. Tanto está gelado que nem todos os vereadores da base estão aqui. Vocês já pararam para perceber, seu Luiz da Sede? Tem vereadores da base que não estão aqui. Por que será, hein? Porque não querem votar. Não querem ser impopulares. Não querem ser encontrados. Eu conversava aqui com um colega. Se você é vereador, de repente você tem um comércio, com certeza vai aparecer um funcionário da Proguaru no seu comércio. Dizer, vereador, em 2020 eu aceitei o seu argumento, que você não tinha tomado posse, você não tinha nada a ver. Agora em 2023 você já estava lá, no cargo, na função, de terno, gravata, cabelo penteado, bem arrumado, bem alinhado. E quando eu contei, esperava o voto de Vossa Excelência para não fechar a Proguaru, o que você fez? Fecha. Porque já fechou mesmo. Já fechou mesmo. Esse prefeito vai colocar de novo o assunto na pauta. E tem duas saídas aqui para vocês. Vocês podem... Para encerrar, vereador. Já terminou meu tempo, senhor presidente? Faz tempo, já alguns segundos. Já. Alguns segundos. Então, para encerrar, senhor presidente, vocês têm duas saídas. Vocês sempre fazem aqui algo que é regimental, que é esvaziar. Esvazia a sessão, sobe lá para o Paço Municipal e fala, prefeito, só no nosso, como diz o Datena? De novo? De novo nós vamos pagar a conta? Muito obrigado, peço voto contrário. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, vereadora Janete. Para encaminhar. Para encaminhar, vereadora. Olha, eu quero deixar bem claro que o português é uma coisa maravilhosa. Olha só o que diz o enunciado dessa lei. Diz o seguinte: adotar as providências necessárias para a concretização da liquidação e extinção da sociedade de economia mista
Proguaru, em liquidação nos termos da Lei 7.879, de 21/12/2020. Olha, eu quero aqui encaminhar e vou ficar batendo em uma só tecla, o artigo 2º. Dentro das folhas da justificação, diz o seguinte: carteiras de lote dos terrenos do Jardim Nova Ponte Alta. Quantidade inicial, 1.732. Transformaram-se em 1.671. Por quê? O que aconteceu? Contratos, 1.721. Saldo de carteira. Isso daqui não está explicado. Em tese, mas todo mundo sabe que não é essa a tese, pode ter mais famílias, teremos no mínimo 1.732 famílias que nós vamos mexer. E vamos colocar esse imbróglio na mão da Secretaria de Habitação, que não tem e não poderá ter competência para ver quem deve, como paga. Então, isso daqui é uma insegurança habitacional. Além das 4.750 famílias que quem votou a favor demitiu, agora nós estamos mexendo na questão habitacional da Nova Ponte Alta. Mas eu quero perguntar mais. Diz o seguinte: Plano Comunitário de Melhoramento. Eu não entendi isso aqui. Funcionários, 75 mil valor, né? Multa, tem multa. PCM, 4 milhões e pouco. Terceiros, que é isso, gente? Inadimplentes, 1.377. Ó, 1.700, vamos botar 1.800. Mais 1.400, olha o que nós estamos votando. E não há nenhuma explicação plausível para isso. Então, quero deixar o meu voto não e alertar. Essa questão não vai terminar bem. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, senhor presidente. Para justificar a votação, senhor Edmilson, vereador. Senhor presidente, dá para deixar o painel aí durante a minha fala, senhor presidente? Já foi, vereador. Já foi? Não dá para voltar? Só no momento da votação. Ah, tá bom, senhor presidente. É que o painel trocou rápido demais aí, o pessoal tá me mandando mensagem aqui para saber quem votou a favor e quem votou contra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de justificar aqui, dizendo que vejam que situação que nós chegamos. Essa casa, para fazer bondade, vereador Jorginho, ela demora. Ela demora. Veja o caso dos GCMs. Os GCMs vieram aqui, fizeram a reivindicação deles, pedalaram eles, vereador Jorginho. 2 anos e meio. Calma que nós estamos estudando. Calma que nós vamos montar uma comissão. 2 anos e meio, quase 3 anos depois, vereador Geleia,
mandaram um projeto. Aí aprovou. Aí os GCMs agora vai andar a nossa carreira, vai melhorar nosso salário. Isso foi em 2019. Nós estamos em 2023 e nada até agora. Então, para fazer bondade aqui, para ajudar o povo, os trabalhadores, essa casa é igual uma tartaruga. Anda bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Quase parando. Aliás, uma tartaruga sem vontade. Que pode até andar rápido, mas uma tartaruga sem vontade. Agora, para fazer maldade, a coisa que funciona. Eu ia fazer uma questão de ordem, mas o presidente foi mais rápido que eu. Esse projeto aqui, ele deu entrada nessa casa em 18 de setembro de 2023. O pessoal pode até achar que a justiça é lenta, mas o Legislativo de Guarulhos, quando quer fazer maldade, anda rápido, veloz. Não deu 30 dias, tá aqui aprovado. Deu entrada dia 18. Andou rápido, não andou? É notícia boa? Não, não é notícia boa. A taxa do lixo foi a mesma coisa. Andou rápido. Para tirar o couro do povo da cidade de Guarulhos é rápido. Agora, para dar algum benefício, é bem demorado. Para tirar o direito dos idosos acima de 60 anos andar de ônibus foi rápido, mas para devolver demorou. Olha como demorou. Digo a vocês, colegas vereadores e vereadoras, talvez a gente faça política pensando assim: é melhor estar bem com o chefe do executivo. Antigamente a gente dizia que o PFL, senhor presidente, Partido da Frente Liberal, tinha governo e eles estavam no governo. E a gente achava que era só o PFL. Agora, na verdade é o seguinte, tem gente que se especializa a estar em qualquer governo. Seja ele de direita, de esquerda, de centro. Não é verdade, vereador Gilvan? Então, ou seja, eles vão mudando de acordo com os governos. E o que a gente está vendo aqui, na verdade, é isso. O prefeito está errado, o prefeito não está certo, ele não poderia ter mandado 4.700 pessoas embora, agora está fazendo aí uma campanha para dizer, eu estou com pena, com dó de que o aeroporto vai demitir. Ora, ele na caneta, numa canetada dele, mandou 5.000 embora. Mesmo assim, essa casa baixou a cabeça e disse, tudo bem. Eu não sei se todos que estão aqui vão estar no mesmo palanque que o prefeito. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque me parece que vai ter mais de um palanque. Porque o prefeito não é de andar num palanque só. O prefeito não é de acender vela para um santo só. Ele vai procurar distribuir. Eu não sei como é que vai ser a campanha do ano que vem, mas eu estou curioso. Porque a população vai cobrar. Tem gente que acha que fechou a Proguaru e hoje deu mais um passo aqui decisivo para fechar, acabou todos os problemas. E eu vou falar mais uma coisinha para vocês, só para vocês lembrarem. Aqui está mexendo com algumas áreas. Vocês sabem me dizer, vereadores que votaram sim, tem um CD aqui, Laudos de avaliação. Alguém assistiu? Abriu? Viu? Porque não importa. A gente vai votar sim, de qualquer jeito. Infelizmente, nós não podemos ter essa atitude aqui. Não devemos ter essa atitude. Curiosamente, alguém poderia me responder por que a área da Arminda de Lima não está aqui? Sabe quanto custa? Está avaliado no mercado a área da Arminda de Lima? Quase 10 milhões ou 12 milhões de reais pela proximidade com o Bosque Maia. Ali daria umas torres, né? Tem gente que tem a cabeça assim, empresarial, que não é o caso, eu não sou empresário. Ali sobe umas torres bonitas. Você vê, né? Talvez suba uma torre parecida com uma torre que já existe na confluência da Tiradentes com a Paulo Facini. Os entendedores entenderão. Talvez suba uma torre ali, não era hora ainda. Se fez um processo, não deu certo.
E eu vou voltar nessa tribuna a hora que concluir a venda dessas áreas. Bairro do Macedo, bem localizado, bairro consolidado, tem uma área lá, também não veio para cá. Estranho, não é? Muito estranho. Então eu gostaria aqui só de justificar meu voto, que onde tiver um trabalhador, uma trabalhadora sendo perseguido, prejudicado, como é este caso, podem contar com um voto favorável à luta de vocês e contrário a qualquer tentativa de qualquer governo de fazer o absurdo que eles fizeram até agora. Item 2 ao senhor secretário pela leitura. Presidente, para justificar o voto. Eu estou aqui exatamente porque eu sabia que o senhor ia atropelar, mas não deixe. Esse aqui queria me tirar. Não teve. E não vai ter. Combinado, eu sei. Olha, eu quero dizer para vocês que eu vim para essa tribuna exatamente porque eu sabia que isso ia ocorrer. Mas eu quero dizer o porquê eu votei não. Eu votei não porque esse projeto, ele não tem consistência e vai prejudicar várias famílias, principalmente na questão habitacional. Veja, eu não entendo a competência desse legislativo e não entendo muito mais o que ocorre com o prefeito. Ora, ele não dá os dados porque ele sabe que não adianta que ele consegue tudo. Mas no artigo 11 diz o seguinte: revoga-se a disposição em contrário a partir do dia 31/12/2023, né? Mas por que isso? Por que não se traz, de fato, a realidade? Aí eu ouvi de um vereador, que eu não vou citar o nome, que fez reunião lá dizendo que a Proguaru está pressionando e tirando pessoas dos lotes. Ora, eu gostaria de falar do artigo 9º, no parágrafo único. No parágrafo único diz o seguinte: realizados pelo município na condição de sócio majoritário da Proguaru. Então, a Proguaru, hoje, o sócio majoritário, quem está tentando tirar você aí da Ponte Alta, é a prefeitura. Porque ela que mandou isso, ela é que é sócia majoritária e ela é que tem o poder da caneta. Então, eu quero novamente dizer para vocês, além do desemprego, essa casa, no dia de hoje, está possibilitando uma realidade cruel de aumentar o número de pessoas que ficarão sem condição de moradia. Isso é muito grave. Eu sei que nós somos assim, falando, deixa eles falarem, ou seguram, tentam segurar. Não me seguram, não. Não me seguram, e eu vou dizer mais. Se for necessário, eu fico até 1h da manhã, mas eu vou discutir, sim. Vou discutir, porque na hora que eu falei, vamos colocar os projetos dos vereadores para votar e nós não falamos? Não, não pode. Agora, um projeto que chegou aqui dia 18 de setembro já está aprovado em primeira votação. Por isso, eu votei não. E quero sentir, gente. Porque, afinal de contas, nós somos ou não somos representantes do povo? Nós não podemos ser representantes apenas daqueles que têm interesses empresariais. Aqui é para votar pela maioria da população. E a maioria da população sabe muito bem o que é miséria. Item 2º ao senhor secretário. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Senhor presidente. Tá com pressa, senhor presidente? Um pouquinho, vereador. Eu não tô com pressa, não. Tem muitos itens importantes na pauta. Sim, mas esse item, essa fala que eu quero discorrer, também é importante. Eu queria falar pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Pela liderança do União Brasil, vereador. Senhor presidente, nesses últimos tempos, nós estamos quase um mês simplesmente conduzindo as votações desta casa por intermédio de sessões extraordinárias. Eu indago aqui desta casa que nós temos um pouquinho mais de seriedade e serenidade com alguns projetos nessa casa. Este vereador apresentou um projeto no dia 4 de abril, que é o PL 1016/2023, para o reconhecimento de utilidade pública do Instituto do Câncer, Luta pela Vida.
é uma causa nobre que diz respeito à saúde pública voltado para as crianças. É um instituto que fica lá na região do bairro dos Pimentas e que tem um trabalho árduo na busca de recurso e ajuda. E depende do título de utilidade pública para poder continuar desenvolvendo suas atividades. E esta casa já faz mais de um mês que não enfrenta os projetos protocolados nessa casa. Nós temos na pauta, senhor presidente, 117 projetos de leis. Eu nunca vi, desde quando aqui em 2013, uma totalidade de projetos dessa natureza para ser deliberado. Então eu cobro desta presidência, desta casa, um encaminhamento que precisa ser feito sobre esse tema, porque nós não podemos estar aqui para simplesmente enfrentar os projetos do prefeito que foram protocolados há 2, 3 semanas. E esta relevância e importância que eu estou fazendo à mesa diretora, eu espero que essa mesa diretora dê um pouco mais de atenção, inclusive quando a gente está falando de algo que é importante para o dia a dia da nossa cidade, da nossa população. Na minha trajetória de vida, eu perdi uma irmã com câncer quando eu tinha meus 11 anos e a minha irmã se foi com 8 anos de idade. Então esse instituto ele está instalado na cidade de Guarulhos e ele busca apoio para continuar atuando e sobrevivendo, permitindo que crianças de outras regiões do país estejam abrigados nessa entidade para que faça a ponte no tratamento no Hospital do Câncer da capital paulista, dentre outros equipamentos públicos de saúde. E esta casa poderia e pode colaborar muito, dando atenção aos projetos de relevância para a cidade, encaminhado pelos colegas vereadores. Não é demais lembrar e relembrar que na pauta de hoje nós temos 117 projetos de lei. Repito, 117 propostas de leis. E nós não podemos estar aqui enfrentando a votação de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito que não tem a devida urgência, como tem a questão da saúde pública voltada para esse projeto que eu fiz referência. Projeto esse do prefeito que, salvo equívoco, ele nem precisaria ter encaminhado para esta casa. Repito, ele nem precisaria ter encaminhado para esta casa, porque a base do governo fez o favor de aprovar o encerramento da companhia chamada Proguaru. E me parece que é uma redundância o encaminhamento desse projeto para esta casa. E não é a primeira vez que o prefeito faz isso. Já teve outros projetos, a parceria público-privada lá atrás também não tinha necessidade de aprovar uma segunda lei e foi encaminhado para este legislativo. E esse legislativo, repito, perde o momento de enfrentar as questões que são importantes. Então eu cobro dessa previdência uma ação mais enérgica, porque nunca vi nas presidências que passaram por esse legislativo demorar tanto nos projetos de leis propostos pelos colegas vereadores e, repito, sendo redundante, alguns projetos de absoluta importância para quem precisa de uma ação pública, de uma ação política, precisa de recursos e precisa lutar pela vida, que é o nome da entidade, Instituto do Câncer Luta pela Vida. Então eu conclamo esse legislativo que nós precisamos enfrentar essa situação e não simplesmente achar que um projeto pelo outro não tem relevância, que a importância aqui é só os projetos encaminhados pelo governo. Então eu cobro desta presidência uma posição clara e pública de encaminhamento sobre esse tema, se for o caso, com as lideranças partidárias, mas não que a gente passe sessão por sessão e esses projetos não sejam enfrentados, e muito menos esse projeto PL 1016/2023, que não é um projeto para engrandecer este vereador, mas sim colaborar com o tratamento do câncer da saúde na cidade de Guarulhos e de todo o país. Muito obrigado, presidente. Respondendo, doutor Lárcio Santos, são projetos importantes. Inclusive, a presidência teve o cuidado de, na extraordinária, marcar com o projeto dos vereadores para deliberar. O que a gente pede aos vereadores é compreensão e não ficar usando o tempo para ficar falando baboseira, como alguns vereadores fazem, infelizmente. Né? A gente tem aqui
a missão de gerenciar a casa de forma democrática. Questão de ordem, vereador Edmilson. Só para os vereadores ficarem atentos, nós temos essa extraordinária e temos mais outra, inclusive para deliberar projetos de autoria dos vereadores. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria só de pedir o seguinte, eu sei que o clima, a sessão está se estendendo, mas eu pediria que retirasse da ata. Vossa Excelência falou dos vereadores que falam baboseiras aqui, eu acho ruim. Também porque, por mais que a gente discorde, entendeu? Temos divergência entre nós, eu só gostaria que... Óbvio, Vossa Excelência está aí na pressão, porque me parece que Vossa Excelência tem que tocar a sessão e também saber quantos tem aí para votar, essas coisas. Né? Defiro o pedido de Vossa Excelência. Quando eu citei a palavra falada por Vossa Excelência aqui, foi na questão de não se ater aos temas dos projetos. Senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151. Eu gostaria, nesse momento, de prestar uma homenagem a duas deputadas. Uma, a negra professora Antonieta de Barro, a primeira mulher negra eleita no Brasil, que foi uma das autoras da comemoração do dia 15 de outubro, dia do professor. Então, como essa semana é do professor, eu não poderia deixar de falar dessa mulher que foi jornalista, que foi professora e que, além disso, ela era filha de escravos, mas mostrou muito bem a sua competência e foi eleita em 1934. Como hoje é o Dia dos Médicos, eu não poderia também deixar de prestar homenagem à primeira deputada federal do Brasil e à primeira deputada federal paulista médica, que era a Carlota Pereira de Queiroz. Essa mulher que foi eleita por ser médica, que participou das lutas constitucionalistas. Eu acho que esse parlamento tem que ter lembrança. Lembrança daqueles que atuaram em benefício da maioria da população. Então, eu gostaria também de fazer uma homenagem a Alzira Soriano, que foi eleita a primeira prefeita do pequeno município do Ceará. Mas, em especial, a Carlota, porque Carlota Pereira de Queiroz, em nome dela, eu saúdo todos os médicos e os médicos que são também parlamentares. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Item segundo. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2848/23. Introduz alteração na lei número 7.550, 19 de 4 de 2017. Autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item terceiro, ao senhor secretário para leitura. Item terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei número 2849/23. Altera a lei número 5.638, de 21/12/2000. Institui a Unidade Fiscal de Guarulhos, UFG, autor, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.